irmãos, sejam todos muito bem-vindos, como a gente sempre diz. Gostaria apenas de fazer um comentário em cima do que a irmã Ivana estava falando no início da prece. Por incrível que pareça, eu sempre tenho dito que a espiritualidade é uma só. Eu trabalho em mais algumas casas, mas digo a vocês que a espiritualidade é sempre a mesma. Tem os mentores da casa, com um grupo de espíritos, mas a espiritualidade de modo geral, repito mais uma vez, é sempre a mesma. Então a informação que a irmã Ivana deu, nós recebemos diretamente de uma fonte lá do Círculo São Luís no sábado passado, para que vocês possam notar como as coisas são sérias naquilo que vem do plano espiritual, porque eles não brincam. Nós até podemos brincar, podemos até contar algumas inverdades, podemos mentir, podemos roubar, saquear, fazer o que a gente quiser, mas os nossos irmãos, os mentores siderais ou espirituais, eles não brincam. No Círculo São Luís, no sábado passado, a irmã recebeu uma mensagem, na realidade não foi sábado, foi na quinta. A irmã Cleusa recebeu uma mensagem do espírito Joana d'Arc, que nós já comentamos algumas vezes aqui, que era o Judas reencarnado. E nessa mensagem ela estava chorando, eu também chorando, os trabalhadores chorando, porque o espírito, com uma humildade muito grande, passou a seguinte mensagem, ipsis literis iguais a que a irmã Ivana estava passando agora. O plano espiritual não consegue mais, de jeito nenhum, transpor as barreiras da energia densa e pesada que encontra-se no plano físico aqui na Terra. Eles estão pedindo, veio a mentora então pedir, em nome de Deus, em nome da equipe de falangeiros amigos do nosso Mestre amado Jesus, pelo amor de Deus, foi assim a mensagem, ou mais ou menos isso. Pelo amor de Deus, façam prece, façam todos prece, inclusive tem uma corrente na internet que estão pedindo que todos façam prece, porque o Brasil, se não houver uma melhora, vai entrar, e aí vem a decepção, vem a tristeza, vai entrar numa guerra civil. E se entrar numa guerra civil, vocês sabem exatamente o que poderá acontecer, e não é o tema da noite, mas que fique para a nossa reflexão. Então há uma necessidade muito grande de nós nos unirmos em pensamento, em preces ou orações, de mãos dadas, seja lá o que for, para que a gente possa pedir pelo nosso Brasil, que continua sendo ainda coração do mundo, pátria do Evangelho. Então nós temos que tomar algumas medidas. Não estamos aqui denegrindo a imagem de ninguém, não estamos citando o nome de nenhum político, mas a verdade é uma só. Cada um caminha na estrada que constrói para si ou por si mesmo. Cada um sabe exatamente aquilo que está fazendo. Se por um motivo ou outro nós colocamos pessoas no poder, e essas pessoas por um outro motivo qualquer falharam naquela missão, naquela promessa que fizeram quando estavam lá no plano espiritual, elas vão ter que resgatar e vão ter que pagar, entre aspas, porque na doutrina espírita não existe o termo pagar, elas vão ter que resgatar de uma maneira bastante pesada. E ontem, eu fazendo uma palestra, que é a mesma que eu vou falar agora, lá no Caminho da Paz, do irmão Hélio, me foi pedido para falar exatamente o que a reencarnação pode fazer para nos tornar melhores ou nos tornar bons. E eu comecei exatamente falando da mesma maneira como eu estou falando agora. Todos nós somos seres reencarnacionistas, quer acreditem ou não os espíritas, estou me referindo agora a outros credos religiosos, quer ou não acreditem que possa existir vida após a morte, que a gente possa retornar novamente num novo corpo, não importa, nós teremos que passar de qualquer maneira por essa fase, por essa etapa. Esses políticos que, por sua vez, denigrem a imagem do seu povo, do seu país, ou se for o outro caso, da rua, da cidade, do bairro, seja lá o que for, acabam retornando de uma maneira bastante pesada numa próxima oportunidade. Porque daí vão ter que segurar nos ombros, literalmente falando, o peso de todo aquele karma que acabaram cometendo e que estão fazendo para denegrir, como eu falei, a imagem de um determinado povo, de um determinado país. E isso não é só no Brasil. Então, segundo os mentores espirituais, nos dizem que nós não devemos reclamar muito pelas coisas que acontecem conosco no dia a dia. E estamos falando dessa maneira porque a reencarnação, ela não deixa de ser uma doutrina dentro de uma outra doutrina.
é a doutrina da reencarnação, ou da pluralidade das múltiplas existências, que está dentro de uma outra doutrina chamada doutrina espírita, que é essa doutrina que nós abraçamos. Então nós temos que ter ciência de que, por mais que a gente acredite, por mais que a gente saiba, nós, quer queiramos ou não, teremos que reencarnar tantas e tantas vezes quantas forem possíveis para o nosso melhoramento, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, estarmos numa condição melhor quando nós estivermos novamente aportando no seio da Terra. E eu falo Terra porque, pelo que eu sei, pelas informações que nós estamos recebendo a todo instante, que eu recebo psicografias, porque em vista de outras casas que eu trabalho, o movimento espírita então me abre essa oportunidade de receber essas psicografias, sempre vem a mesma coisa. Não adianta nós querermos fugir da realidade das nossas vidas, ou até mesmo dos nossos pensamentos, que nós não temos outro mundo para nós aportar. É o planeta Terra. O planeta Terra, enquanto estiver de uma maneira como está, no mundo de expiação e provas, o que vai acontecer? Nós teremos que passar por todos os mesmos problemas. Eu não me melhoro simplesmente dando um salto. A natureza também por si só não dá um salto. Então, se eu, por exemplo, quiser ir até aquela sala que está ali, mesmo que eu seja um atleta, que eu vá dar um salto, eu não vou conseguir chegar até lá. Eu preciso, então, caminhar para me dirigir até a sala. Então, a reencarnação nos dá essa oportunidade de nós voltarmos novamente ao seio da Terra de uma maneira talvez um pouco lenta. Agora, sabemos que o espírito, ele ou estaciona ou ele progride. Alguém teria me perguntado ontem, mas como é que eu vou saber quando eu estou melhorando ou não? Porque quando nós estamos na face da Terra, como nós estamos agora, reencarnados, a minha memória é memória física. Eu penso diferentemente de quando eu estou desencarnado. Quando nós estivermos do outro lado da vida, é aberto um leque maior na nossa consciência, no nosso psique, e aí vai ser mostrado para nós todas as realidades anteriores da nossa vida. Isso faz com que o espírito receba um alerta para se modificar, para se melhorar. Então, quando o irmão Hélio me pediu esse tema, chegou domingo, me ligou, Bato, pode ir fazer uma palestra amanhã, que faltou palestrante? Eu falei, tudo bem, eu já faço palestra há alguns anos lá. Qual é o tema? O que a reencarnação pode fazer para nos tornar melhores? É lógico, a resposta é bem simples. O que nos faz felizes? O que nos faz eu estar de bem com a vida? O que me faz eu melhorar? O que me faz eu poder estar numa condição de não ter mais mágoas, não guardar, não ter raiva, não ter ciúmes das pessoas que estão ao meu lado? De toda essa situação que nos envolve todos os dias. É muito simples, basta nós acreditarmos no amor, basta nós acreditarmos no perdão, basta que a gente tenha consciência de que a gente sente emoções, que a gente tem os momentos de alegria, que a gente tem os momentos de tristezas, mas tudo isso faz parte de uma engrenagem. E infelizmente ou felizmente essa engrenagem está nessa presente encarnação. Diz inclusive os nossos amigos espirituais que a melhor encarnação é a nossa última. Cada um de vocês é um pensamento, cada um de vocês é uma unicidade, cada um de vocês é uma psique. Vocês sabem, por exemplo, essa irmãzinha sabe a maneira como tu te porta, tu sabe realmente quem tu é, tu sabe se tu fazes coisa certa ou coisa errada. Então, qual é o meu melhor momento? O meu melhor momento é agora. Na próxima vez que eu estiver aqui, consequentemente, eu estarei bem melhor na situação como eu citei do que tu estás agora. E assim sucessivamente. Então, essa doutrina, que nós chamamos também a doutrina da reencarnação, como eu falei ainda há pouco, ou da pluralidade, ou da multiplicidade de existência, nos dá essa oportunidade de nós estarmos a cada nova passagem na Terra de uma maneira melhor. Porque eu sou espírito, como eu falei para vocês que quando eu estou no plano espiritual eu penso diferentemente do que eu estou pensando quando eu estou encarnado, eu sei, por exemplo, que estuprar é errado, que matar é errado, eu não vou fazer mais isso. A minha consciência vai me autodeterminar para que eu faça coisas diferentes. Eis o porquê que o espírito acaba, em alguns momentos, se punindo quando se dirige, literalmente falando, para uma zona purgatorial, para uma zona inferior, porque sabe que precisa resgatar um determinado tempo aquilo que fez de errado.
É a única maneira que Deus encontrou de nos dar a certeza de que nós estamos sempre vivendo as experiências da carne. Eis o porquê que a doutrina nos ensina e nos coloca que nós somos espíritos eternos e imortais. Porque o corpo perece, o corpo fica lá no cemitério, mas o espírito não. O espírito ora está aqui, ora está lá. Por isso que os espíritos nos dizem que sempre há uma multiplicidade de ações entre os dois mundos, seja o mundo espiritual ou o mundo físico ou vice-versa. Porque nós já estivemos no outro plano, a gente não se lembra. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque no capítulo 4 da obra do Evangelho com o Espiritismo, nos itens 25 em diante, nos fala da necessidade da reencarnação e também do esquecimento do passado, que Deus nos dá essa oportunidade de nós não nos lembrarmos. Imaginemos nós, utilizando o irmão Almir como exemplo, para não ficar só na irmã, imaginemos nós que eu, tendo o irmão Almir como trabalhador da casa, como companheiro, eu viesse a descobrir que numa encarnação passada, eu simplesmente peguei e degolei o irmão Almir. Vocês imaginem qual seria a reação tanto dele quanto a minha, de simplesmente estarmos trabalhando junto e descobrirmos que nós acabamos cometendo esse ato insano, no caso eu. Então não teria como nós nos olharmos, porque nós iríamos provavelmente ser antagônicos. E isso é o que acontece, ou aconteceria, se fosse o caso, com cada um de vocês, com cada um de nós. Então o esquecimento do passado é uma grandiosidade que Deus nos dá para nós realmente não nos lembrarmos. Agora, reencarnar novamente nos dá essa possibilidade de nós aderirmos novamente numa nova situação no planeta Terra, nos fazendo nos melhorar, nos fazendo nos policiar melhor. Quando a irmã Ivana falou em ler o Evangelho, em fazer o Evangelho no lar, estavam chamando a atenção exatamente que a melhor postura que nós temos, ao menos nós que somos espíritas, é tentar fazer de tudo para nesta encarnação nós nos modificarmos, para quando nós estivermos novamente, depois de retornarmos do plano espiritual, numa nova reencarnação, nós estarmos de uma maneira um pouco diferente. É aquilo que eu falei antes, por mais que a natureza não dê saltos, Deus faz que nós possamos, a cada momento, nos melhorarmos um pouquinho mais. Mas a gente pode fazer um esforço para avançar na senda do progresso, essa nossa evolução constante. Por mais que a natureza não dê saltos, eu não possa, como eu falei antes, dar um salto daqui até aquela sala, eu posso simplesmente apressar o passo. É que nem a história daquela criança que começa a estudar nos primeiros anos, lá no jardim de infância, no pré-primário. Ela não simplesmente chega e passa lá para a faculdade, ela tem que passar por uma série de etapas. E assim é o espírito, em toda a sua caminhada, em toda a sua bagagem, para que possa ir se aperfeiçoando cada vez mais. A reencarnação, me lembro que eu falei isso ontem lá, nós poderíamos perder aqui um sábado, um domingo, e com certeza nós não conseguiríamos entender toda ela, ou não conseguiríamos passar para os irmãos todo esse complexo que nós conhecemos como reencarnação. Por isso que é uma doutrina também, a própria espiritualidade nos chama essa atenção. É uma doutrina que abre as portas para que a gente possa realmente se conhecer um pouquinho mais. Hoje eu sou o Maurício, ontem eu era a Joana, na outra encarnação eu era o Pedro, e assim sucessivamente. Alguém ontem me perguntou, mas por que homem e mulher? Porque o espírito, na realidade, é o princípio inteligente. Nós temos, quem viu aqui, ou quem esteve aqui escutando a palestra do irmão Hugo, quando nos colocou ali aqui na frente, nos fazendo como espírito encarnado, espírito desencarnado, o duplo etérico e o perispírito, nos chamou exatamente essa atenção, que nós somos, na realidade, por mais que a gente diga que seja o princípio inteligente, nós somos, quando nós estamos desencarnados, o perispírito, que é o corpo semimaterial. À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo, ele vai ficando mais sutil até se tornar somente o princípio inteligente. É difícil de passar mais ou menos essa informação para os irmãos, mas é para que a gente possa entender um pouquinho da reencarnação, que é a única, por enquanto, que nos dá essa alternativa de nós estarmos novamente no seio da Terra em condições bem melhores. Então, se ontem eu fui a Maria, como eu falei, o João, e não importa quem eu fui,
O princípio inteligente, há uma necessidade dele estar já em toda a terra de todas as maneiras. Então, os irmãos, por acaso, que já leram a Gênesis, ou se não leram, a gente convida para ler, está em um determinado capítulo lá, o estágio evolutivo de cada um de nós. E assim a reencarnação, abençoadamente, nos dá essa condição de nós, então, virmos de uma maneira um pouco diferente. Então, só para esclarecer um pouquinho mais, eu peço licença aos irmãos para ler o capítulo 25, que na realidade é uma pergunta feita de Allan Kardec para a espiritualidade sobre a necessidade da reencarnação. E a pergunta é a seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E a resposta vem da seguinte maneira: a passagem dos espíritos pela vida corporal acaba sendo necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus acaba lhes confiando. É-lhes então necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer acaba lhes auxiliando o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem então de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Todos nós somos possuidores do livre-arbítrio, que nos dá a condição de nós agirmos, de nós pensar, de nós exercer alguma atividade, de exercer alguma coisa que o nosso pensamento nos coloca. Porque já falamos aos irmãos que os pensamentos é a chave principal do espírito. E o pensamento, vocês sabem que encurta as distâncias e torna materializado as coisas que nós realmente pensamos. Então, no momento que eu coloco na minha mente, por exemplo, em comprar uma determinada arma, eu já estou tentando, através desse mesmo pensamento, montar uma realidade, porque se eu vou comprar uma arma, eu estou comprando uma arma por dois motivos: ou eu quero guardar para me proteger de um suposto assalto, ou eu quero comprar uma arma para matar alguém. Na realidade, a arma nem deveria estar nos meus planos, dentro dos meus pensamentos. Então, à medida que nós vamos melhorando os nossos pensamentos, à medida que nós vamos melhorando o nosso psique, através exatamente da reencarnação, vai me dando então essa doutrina, a ideia de que vai chegar um determinado momento no nosso plano físico que não vai mais haver a necessidade de eu querer comprar uma arma. Não vai mesmo ter mais a oportunidade de ter a existência de armas. Porque o ser humano, à medida que vai reencarnando, nós falamos isso ainda há pouco, tende a se aperfeiçoar, tende a melhorar, tende a progredir, tende a continuar a sua caminhada de uma maneira tal, bem diferente daquela como nós estamos vivendo agora. Quando fala aqui a espiritualidade, que Deus dá um momento igual para todos e distribui tudo igualmente por todos os seus filhos, assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, na realidade Deus está sendo muito mais justo do que a gente possa imaginar. Porque por mais que Ele não dê mérito, Ele também não é um Deus vingativo. É um Deus que nos coloca à disposição, através do nosso livre-arbítrio, a mesma caminhada para todos nós. Por que a mesma caminhada? Porque quer queiramos ou não, sejamos também ou não espíritas ou de outros credos religiosos, nós temos que chegar num determinado caminho. Qual é o caminho de todos nós? É a evolução para sermos os espíritos perfeitos. Na realidade, perfeição somente Deus. Porque senão nós diríamos que todos nós vamos ser um dia Deus, e isso nunca vai acontecer. Porque somente Deus é o ser mais perfeito. Então, a reencarnação, ela nos habilita e nos dá continuidade da nossa existência para que a gente possa ter esse brilho luminoso dentro do nosso ser, nos dando então essa condição de nós nos melhorarmos. E assim a gente vai, através da nossa caminhada, através, como eu também falei antes, das tristezas, das alegrias, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa própria faculdade mediúnica que todos nós temos, que é inerente ao ser humano, e nós já nascemos com ela, nos dá essa possibilidade de nós aprendermos. Então nós temos um manancial de estudo na nossa frente. Eis o porquê que nós estamos sempre
teclando nas mesmas teclas para que vocês estudem a doutrina. Se outras religiões convidam seus adeptos para fazerem estudos, a gente não sabe. Mas nós que somos espíritas, que temos as obras básicas, temos as outras obras que são as obras complementares, as obras de apoio, a gente tem que ler, a gente tem que entender, a gente tem que ter uma compreensão para que a gente não seja depois, lá de volta no plano espiritual, pego de surpresa. E Deus mais uma vez está dando oportunidade. No momento que nós estamos caminhando, no momento que nós estamos reencarnados nesta presente encarnação, isso nos leva a ter esse entendimento, através da própria espiritualidade, que no passado nós éramos bem diferentes do que hoje nós somos. E se nós éramos bem diferentes e hoje eu ao menos estou nesta condição, é porque eu já melhorei bastante. Já estou me preparando para que na nova reencarnação, no novo momento que eu puder reencarnar na Terra, eu possa também estar numa condição bem melhor. Agora vocês se perguntem para vocês, através dos pensamentos, através da mente de vocês, qual é a postura que vocês estão tendo. Eu, para mim, por mais que eu conheça minhas últimas 2 encarnações, eu posso dizer para vocês que a minha melhor encarnação é essa. Provavelmente eu acho assim, ou acho assim, em virtude de eu ser espírita e trabalhar no movimento espírita. Não sei se na realidade é isso. Eu só vou ficar sabendo quando eu desencarnar e os amigos espirituais forem colocar, provavelmente, também o dedo na minha moleira. Talvez dizendo assim, olha, tu teorizava uma coisa e praticava outra. Ou tu pensava que tu fazia uma coisa e na realidade tu fazia outra. Ontem, em outras oportunidades, alguém teria dito assim, eu não tenho medo de morrer. Eu digo para vocês, eu tenho medo de morrer. E muito mais ainda, eu tenho medo das consequências advindas dos meus atos insanos desta vida e também das outras que eu não sei ainda se eu resgatei. E Deus mais uma vez está dando a chance. No exemplo que eu estou citando de mim, está me dando a chance de eu poder ter a oportunidade de, num outro momento, reencarnar. Como dizendo assim, meu filho amado Maurício, agora o teu momento é esse, depois tu vai ter um outro momento. Tu vai te melhorando para que num determinado momento da tua vida, como verdadeiro viajante espiritual, tu possa estar o mais próximo possível de mim. E à medida que nós vamos nos aproximando da divindade suprema, é porque nós realmente merecemos, estamos nos melhorando. Esta é a base de toda a reencarnação, é a base de toda a doutrina espírita. É a necessidade que o espírito precisa para poder se reerguer dos tombos que está levando nessa encarnação ou levou nas outras passadas. E por isso eu volto a chamar a atenção dos irmãos. A bênção do esquecimento nos dá essa condição de nós não nos lembrarmos quem nós fomos na vida passada, ou o que nós fizemos em relação a vocês, ou vice-versa. Então vocês vejam, a doutrina espírita é a dona, digamos assim, do esclarecimento, que nos convida, que nos incita a nós termos esse conhecimento de nós mesmos. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que muitas coisas acabam dando errado para mim? Puxa vida, eu sou uma pessoa humilde, eu sei perdoar, eu sei amar, eu faço caridade, eu não faço mal para ninguém, eu não guardo mágoas de ninguém, eu não tenho raiva, eu não sinto ciúmes, eu não sou invejoso. Parece que o mundo desaba em cima de mim. Num dos atendimentos fraternos que eu fiz numa outra casa, foi exatamente o que a pessoa falou para mim. Uma pessoa de sexo feminino chegou para mim e disse assim, puxa vida, eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca fiz mal para ninguém, nunca matei um animal sequer, e a minha vida parece que está virada ao avesso. Eu simplesmente esbocei um certo sorriso no rosto, falei para ela, irmã, tu é espírita ou tu é simpatizante do espiritismo? Ela disse, eu sou espírita, então fica mais fácil para te explicar. Tudo aquilo, segundo a espiritualidade nos diz, segundo a espiritualidade nos adverte, tudo aquilo que eu não consigo ter o entendimento nesta presente vida, eu pulo para trás, porque provavelmente, supostamente, com certeza, aconteceu em uma vida passada. Então a mesma coisa eu passo para cada um de vocês. Se a vida de vocês está virada ao avesso, e vocês são pessoas, e com certeza a gente sabe disso, são pessoas maravilhosas, que não cometeram nenhum crime bárbaro contra ninguém, vocês podem ter certeza que na encarnação passada vocês fizeram por merecer. E aí eu volto a dizer, qual é a melhor encarnação de vocês? É a última.
Porque se eu disser que a minha penúltima foi melhor, eu já contei para vocês a minha história. Eu era um pastor evangélico, andava com a Bíblia debaixo do bolso, cobrava o dinheiro da época, não sei qual era o dinheiro da época, cobrava como se fosse o dinheiro de hoje, R$10. Na realidade eu cobrava 20, botava 10 dentro da Bíblia para dar para não sei quem, e 10 eu botava no bolso. Morri gordo, com 100 e poucos quilos, de um infarto fulminante. Aí eu nasci no ano de 1957, fiquei 14 anos lá no plano espiritual, passei algum tempo no umbral para poder sanear a minha dor e meu sofrimento e as coisas que eu fiz, e acabo voltando nesse corpo físico minguadinho que eu tenho. Que as pessoas dizem assim para mim, mas tu tá sempre magrinho, tu não te alimenta muito. Aí eu fui buscar isso, falaram para mim, tu te empanturrava tanto com coisas de comer, do dinheiro que tu roubava, que hoje as coisas inverteram. Então isso serviu de lição para mim, e serve de lição para mim, porque também serve de lição para cada um de vocês. Esta é a reencarnação que eu tenho. Esta é a melhor encarnação que eu estou tendo, porque está como uma chama viva dentro da minha consciência, me alertando, como dizendo assim, cuidado que lá no passado tu era de uma maneira diferente. Tu fez coisas erradas agora, tu está começando a entrar dentro de uma certa engrenagem um pouquinho melhor. Falando em engrenagem, falando em missão, em outras situações mais, até alguns anos atrás eu recebi uma mensagem dizendo, tu está fugindo da tua missão. Aí eu retornei. Agora, recentemente recebi dizendo assim, irmão, agora tu parece que atinou, parece que o teu mentor conseguiu fazer tu entender que tu está retornando para a tua verdadeira missão. E assim somos todos nós. Por isso que Deus nos dá essa condição de nós reencarnarmos tantas e tantas quantas vezes forem necessárias, para purgar os nossos débitos passados, para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, seja alegre, seja no meio da tristeza, nos melhorarmos cada vez mais. E aí, como é que fica então a minha encarnação? Esta é a minha melhor encarnação. E aí o título então, o que a reencarnação pode fazer por nós para nos melhorar ou para nos tornar melhores? É nós começarmos a ter uma postura diferente da postura que nós temos. Se nós somos espíritas, vamos no templo espírita, vamos na casa espírita. Se nós não somos espíritas, vamos no templo onde nós gostamos, onde nós abraçamos. Sejamos católicos, sejamos protestantes, sejamos evangélicos, sejamos crentes. Lá no mundo oriental, sejamos hinduístas, budistas, não importa. Vamos abraçar a nossa religião, vamos fazer a nossa parte, porque a espiritualidade, ela não vai fazer a parte dela somente para os espíritas. Porque lá no plano espiritual, quando nós desencarnar, não vai adiantar eu dizer, eu trabalhei em tantas casas, eu usava jaleco em algumas, eu sou espírita. Lá não tem nada disso. Lá é o irmão Maurício pertencendo a uma única religião, que é a religião do amor. Jesus já nos dizia isso, a religião que impera no mundo físico, que vai imperar no futuro, como em todas as épocas do nosso plano, é exatamente a religião do amor. Então não adianta chegar lá no plano espiritual e dizer, eu sou ou eu fui espírita. Porque daí como é que ficam os evangélicos, como é que ficam os católicos, esses irmãos que desencarnam e nem se dão conta que desencarnaram, que aportam nas reuniões mediúnicas pedindo ajuda, como o caso de um padre que durante não sei quantos anos, mais de 30, 40 anos, professava o seu estudo religioso, chega numa reunião mediúnica e diz assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu nunca acreditei nisso aí, agora eu estou sendo alvo aqui disso, daquilo, porque estão dizendo para mim que eu morri, e eu me sinto vivo, porque quando nós desencarnarmos, e aí eu quero chamar a atenção dos irmãos quando eu falei que eu tenho medo da morte, porque nós realmente não estamos preparados. O grau de evolução do espírito é que vai fazer nós entendermos ou não as nossas consequências, os nossos dissabores, os nossos pensamentos. Agora, aqui nós somos uma coisa, lá no plano espiritual nós somos ser bem diferente. Então o que acontece? Nós entramos num grau de perturbação. Qualquer um, mesmo sendo espírita ou não espírita, vai entrar num grau de perturbação. Até que a gente possa cair na realidade, alguém dizer assim, olha, tu vai ter que reencarnar novamente. E aí o que acontece? O irmão Maurício reencarna novamente, num outro corpo físico, com outra caminhada, com outras necessidades, com outras emoções, com vários sentimentos, com outras virtudes, e vai por aí afora. Agora, o que não pode acontecer, e é o que me perguntaram ontem lá, é nós simplesmente estacionar e não querermos continuar a nossa caminhada. Esses nossos irmãos, e não são todos, são alguns desavisados,
que já falamos aos irmãos que nós não chamamos mais obsessores, são irmãos menos esclarecidos, diga-se de passagem o termo certo. O que acontece com esses irmãos? Eles não têm o grau de evolução que nós temos no momento. Por serem de outros credos religiosos, ou por terem tido medo da morte, ou por não terem acreditado que morreram, eles não aceitam como não aceitaram a reencarnação. E o que acontece? São pegos de surpresa, quando tem que reencarnar novamente. E aí, eu não quero, eu tenho medo. O que será que vai acontecer comigo quando eu tiver que reencarnar novamente? Eu não sei se eu não fiz isso antes do ano de 1957, quando eu nasci. Pode muito bem que eu tenha passado pelo mesmo problema. Pode ser que eu não queira ter reencarnado e alguém deva ter dito para mim: não tem querer, tu vai na marra. E aí como é que fica? Nós não nos lembramos, e mais uma vez, graças à bondade divina, de não nos deixar nós nos lembrar, para que a gente não sofra, para que a gente não fique pensando todo dia: eu fiz isso, eu fiz aquilo, minha mãe, o meu pai, meu filho, minha filha, o meu avô, meu marido, minha esposa, eu cometi um ato insano, como é que fica? A gente não vai conseguir se olhar. Então, eis o porquê que a reencarnação ela é abençoada. Ela nos dá essa oportunidade, ela nos dá essa condição de a gente realmente voltar numa condição bem melhor. E quando nós voltamos numa condição bem melhor, o que acontece? Nós nos sentimos livres, nós nos sentimos soltos, nós nos sentimos leves, porque a gente está começando uma nova rotina, uma nova caminhada que vai por aí afora. Para nós terminarmos, a presente encarnação é a mais importante de todas, pois mais uma vez temos a oportunidade de nos redimir dos erros do passado, a nossa mais importante existência de todos os tempos. Se nós nos conscientizarmos desse fato, faremos que nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes possam tomar uma salutar direção. A renovação das atitudes, dos pensamentos e as mudanças são as características principais dessa nova fase, no caso de estarmos reencarnando. O que fazer então para nos melhorar? Valorizar a vida, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos vivendo em mais uma encarnação, iniciar rapidamente o processo de autoconhecimento e, por fim, a transformação ou transformar a convivência diária em sentimentos ou virtudes de fraternidade. Então vocês vejam como é interessante, como é importante, como é maravilhoso nós falarmos sobre reencarnação, que nos dá exatamente essa certeza de que eu já vivi outras vidas aqui na Terra, ou quem sabe fora dela, e ainda terei a oportunidade abençoada de estar novamente aqui em outras oportunidades. Agora, vai depender de cada um de vocês, vai depender de cada um de nós, vai depender de mim, de eu me melhorar ou não. Que nem o Adolfo Hitler teve 6 encarnações. Uma das últimas, antes de ser Hitler, era o rei Davi. E nenhuma das 6 ele aceitou melhorar. O que aconteceu com ele? Vai renascer paraplégico do pescoço para baixo, para não ter mais que usar as mãos, para não ter mais que usar os pés. Mas vocês já viram paraplégico na cabeça? Vocês nunca viram. Porque o pescoço para cima sempre fica livre, para que o espírito possa rememorar aquilo que fez no passado. Por que essas coisas acontecem dessa maneira? E aí nós vamos encerrar. Os políticos que administram mal um determinado país, como é que eles retornam através da abençoada reencarnação? Da maneira como em outras oportunidades nós falamos aos irmãos. Aqueles irmãozinhos, me desculpem, aqueles irmãozinhos que puxam aqueles carrinhos de ferro, com garrafa PET, com papelão, com latinha de refrigerante, de cerveja, seja lá o que for, o que acontece? 90%, segundo a espiritualidade, são políticos que administraram mal. Ou são pessoas que administraram mal a rua, o bairro, a cidade, o estado e o país. Vem dessa maneira porque eles estão comprometidos com a sua vida anterior, ou com as suas vidas anteriores, em virtude do quê? De terem feito mal administração, quando receberam por missão a incumbência lá no plano espiritual, e prometeram que iriam fazer as coisas para a melhoria de todos nós. Porque cada um de nós é uma sociedade, cada um de nós é um conjunto de pessoas, e todos nós necessitamos estarmos sempre juntos. Por isso, pedimos mais uma vez encarecidamente, façam preces,
para não somente o nosso país, mas para o mundo inteiro. Vide Venezuela, vide Grécia, vide outros países, todos estão cada vez mais entrando no fundo do poço, do buraco profundo. E se nós não nos melhorarmos, vai acontecer, sabe o quê? Por data limite, conforme Chico Xavier em 2019. E nós já falamos outras oportunidades que a espiritualidade, como falamos hoje também, que a espiritualidade ela não brinca, a espiritualidade ela não mente, ela nos envolve de uma maneira tal que ela quer que cada um de nós possa caminhar diferentemente do que nós estamos fazendo hoje, nos dando a oportunidade de reencarnarmos novamente, mesmo que não se lembremos dessa encarnação, mesmo que tenhamos outros corpos físicos, está nos dando a oportunidade de nós nos melhorarmos cada vez mais. Que o amor de Jesus, com a sua luz e a sua paz, possa cobrir cada um dos irmãos. Que esse diamante que vocês têm dentro do coraçãozinho de vocês, que a cada momento está sendo polido, possa ser polido bem mais rápido, dando a oportunidade de cada um de vocês e de cada um de nós nos melhorarmos cada vez mais, para quando retornarmos neste mundo, mesmo que seja ou não no Brasil, possamos encontrar um mundo bem diferente do que esse. Muita luz, muita paz aos irmãos menos esclarecidos, e como sempre dizemos, muita luz, muita paz, nos 4 quadrantes desse planeta abençoado chamado vida, chamado escola, chamado terra. Sempre foi, sempre é e sempre será um prazer estar com todos. Muito obrigado, que assim seja.